Então, Gênesis capítulo 11, versículo 27. Versículo 27. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Ará. E Ará gerou Ló. Ará morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milcá. Esta era filha de Ará, pai de Milcá e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Ará, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegaram a Erá, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Ará. Vamos orar. Nosso Deus, Senhor nosso Deus, Tu és muito poderoso para nossas vidas. E também aqui na Gênesis nós olhamos o Seu poder e promessa para Abraão. E também eu acho que é boa para nós, Senhor, para aceitar Teu promessa para nossas vidas também. Dê-nos um coração para aceitar todo Tu ensina-nos, e nós oramos em Seu nome. Amém. Esse capítulo aqui, 12, é muito importante para o livro do Gênesis. Porque tudo antes do Gênesis 12, essa um visto de o mundo inteiro. Tem uma criação, tem um dilúvio, tem o Torre do Babel. Essa coisas de todo mundo. Essa coisas não é bom sempre. É coisas terríveis. É dilúvio, é destruição de todo mundo. Todos população no mundo morreu no dilúvio. Mas quando nós chegamos na Gênesis 12, essa história de uma família. Esse capítulo começa um cumprimento do promessa de Deus com Eva. Quando Deus falou, eu vou ensinar um homem machucou calcancar do Satanás. Essa promessa vir do Abraão. Então, no começo de capítulo 12, passou 250 anos desde Torre de Babel. 250 anos. Para nós hoje, às vezes, é difícil para imaginar coisas do milagre. Porque eu não sei. Às vezes tem coisas, milagre. Mas o milagre do todo mundo. O mesmo do dilúvio, o mesmo de outra coisa. Mas às vezes Deus chegou ao mundo para interromper coisas no mundo, faz um plano dele na nossa vida. Aqui no capítulo 12 começa o plano de Deus com Abraão. Mas para 250 anos, ninguém ouviu uma voz de Deus diretamente. Ninguém. Então, Deus escolheu Abraão e ele falou, no versículo 1 de capítulo 12, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Desde Adão, ninguém tem um mandamento diretamente de Deus. Esse primeiro homem, para mais de 250 anos, ouviu uma voz de Deus. Mas
Deus pode falar diretamente, se Ele quisesse, com homens hoje. Mas nós temos a escritura completa. Ele não precisará até o fim de dias. Mas nós temos hoje uns sinais do fim do mundo, mas demorou muito. Eu lembrei época do meu pai. Tinha muitos profetas, eles falam o fim do mundo vai chegar o ano de 1984. Passou. Ninguém não conta nada. Muitas vezes tem profetas que faz isso. Então, aparece Deus demorou para chegar de novo. Mas ele não demorou. Um tempo de Deus é diferente do tempo de nós. Então, se Deus demorou mais de 200 anos, essa é muito pequeno comparativo de outro. Mas, aqui, Deus falou com Abraão, sai da sua terra. Nessa época, ninguém saiu, família deles, ninguém vai na outra cidade, porque foi muito difícil. E quando nasceu a cidade, todos na cidade é sua família. Cunhados, todos diretamente do sua família. Mas Abraão e o pai dele, eles foram de outra cidade, Ará. Em Terá, o pai do Abraão morreu em Ará. Por quê? Na época do Abraão, só os pobres ou os derrotados viajaram. Só os sem terra e os fugitivos se movimentaram e saíram suas casas ancestrais. Então, para Abraão, ele já chegou com o pai dele. Ele começa uma nova vida na Ará. E quando o pai dele morreu, Deus pediu ele de novo para vai de outra cidade. Mas que Abraão falou? Nada. Ele respondeu muito rápido. Então, como começar seu anda espiritual? Para Abraão, Deus chama ele e ele respondeu. Sem pergunta, sem reclama. Eu acho que é muito aqui também. Quando Deus chama você respondeu. Muito fácil, muito rápido. Mas só precisa responder. Na segunda Tessalonicenses. Só tem uma abreviação aqui na minha mente, não. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses 2:13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permanecem firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Deus chama-nos. E se você não já respondeu, pode. Mas Abraão, o fé dele foi muito forte. Ninguém ouviu a voz de Deus. E Deus chama ele e ele respondeu. Essa só coisa você precisa fé, mesmo de
Mas essa chama de Abraão tinha uma promessa também. Olha no versículo 2 do Gênesis 12. Versículo 2 do Gênesis 12. Deus fala com Abraão: farei de você um grande povo, e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma benção. Abençoarei os que o abençoaram, e amaldiçoarei os que o amaldiçoaram. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Essa promessa forte, é muito maravilhoso. Ele vai ficar mais famoso de qualquer outra pessoa no mundo. Mas tem um problema com essa promessa aqui. Que é isso? Se você... Deus tem promessa aqui, mas Sarai tem um problema. Sarai está estéril, sim. Mas Abraão acredita em Deus quando ele deu uma promessa. Não importa suas circunstâncias, Deus vai completar essa promessa dele. Ele vai, então, essa chama de Abraão tinha promessa. Ele vai ficar famoso e qualquer pessoa amaldiçoarei ele. Então, você ouviu um versículo lá. E nós chamamos também o nossa vida espiritual, nós temos promessas também. Gálatas 3, 8 e 9. Gálatas 3, Gálatas 3, 8 e 9. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Nossa fé em Jesus tem uma bênção, mesmo do Abraão. Mas nossa promessa de bênção não está aqui sozinho no mundo. Às vezes não parece uma bênção, mas nós ter uma bênção lá no céu. Essa promessa para nós, o mesmo do Abraão, por meio do fé, pela fé dele. Então, nossa fé em Jesus tem promessa. Só fé, não outra coisa. O que Abraão precisa fazer para ganhar um chama de Deus na vida dele? Nada. Ele só existe, faz coisas, ele considera bem, e Deus chama ele. E também vocês e nós. Nós ficamos na vida comum, normal. E um dia uma pessoa fala: você ouviu do vida de Jesus? O que ele faz na cruz para você? E você ouviu e aceita. Não precisa fazer nada. Só na fé. Então, nós vamos lá na Efésios 1:14. Efésios 1:14. E 13 também. Quando vocês ouviram e creram
na palavra de verdade, o evangelho que os salva, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Nós estamos selados. Essa palavra selados, você não pode selada de rei, selada de líder do mundo, quando eles colocam a cela na coisa, ninguém outra pode tirar se eles querem dar uma vida deles para essa coisa. Mas quando Deus selada, nós está certo até nós chegamos a ser. Essa mesma coisa do Abraão. Quando Abraão respondeu, ele foi selado ele foi selado na promessa de Deus. Ele não precisa fazer nada para isso. E segunda coisa, a primeira coisa foi Abraão começar anda espiritual com Deus só para responder do chama dele. E segunda coisa, ele obedeceu. Versículo 4 do Gênesis 12. Versículo 4. Partiu Abraão, como lhe ordenará o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Ará. 75. Quem aqui tem mais de 75 anos? Ninguém. Só um. Só o Vicente. Imagina, começa uma viagem na pé, na burro para outra cidade com mais de 70 anos. Essa não é fácil. E com promessa, ele vai ter muitos filhos, com mulher estéril. Essa é um grande fé da Abraão. Mas Deus está grande, mais grande do problema dele. E nossa fé é dentro de mesmo Deus. O Deus do Abraão é nosso Deus hoje. Abraão não reclamou, ele não pediu mais, ele só partiu. Próximo versículo. Partiu Abraão. Ele foi. Mas Deus fala, vai lá na cidade, eu vou mostrar você. Então, Abraão não sabia aonde ele foi, só foi. Interessante para mim, porque Deus sabia aonde ele quer Abraão ir. Mas ele deu Abraão está na dúvida, porque ele quer prova a fé de Abraão. Às vezes Deus sabia aonde você vai chegar, mas ele não deu todas as informações até você chegar. Porque às vezes essa coisa, o tropeço do seu viagem na sua vida espiritual é mais grande do que você pode pensar. Coisas do stress, coisas do financeiro, de outras coisas. Mas na mente de Deus, ele tem uma solução para todos. Mas só precisa começar a viagem, mesmo da Abraão. Quando você começa, Deus vai providenciar as coisas que nós precisamos. Então. Versículo 5. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Ará. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Essa viagem, obedecer
essa coisa do obedecer afetava toda a família dele, não só ele. A mulher, os serviços, não é neto, cunhado, esquece. O Ló não é sobrinho. Ló é sobrinho dele, todos foram com ele e afetava vidas deles também. Porque quando você saiu, essa não é normal, essa é uma viagem de pessoa mais pobre, com problemas cultura, do social. Então, essa é uma viagem com muita fé, não só para Abraão, mas para todos um parente da família dele. Versículo 6. Abraão atravessou a terra até o lugar do cavalo de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Essa terra está cheia de outras pessoas, mas Deus deu uma promessa, ele vai receber. O Senhor apareceu a Abraão e disse, imagina, Abraão dia por dia anda na caminho para muitas semanas ou meses, e um dia Deus apareceu só em frente. Abraão, você chegar, parou aqui, é seu terra aqui, essa é seu terra aqui. E Abraão está na terra de promessa, uma coisa boa, né? Uma coisa de alegria, mas tem um problema, a terra está cheia de outras pessoas. Em todas as etapas essa obedece de Abraão, tem tropeça, tem reclamos, pode falar, oh Deus, está cheio de outra pessoa. E também outra coisa, vamos, versículo 7. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Hoje nós não gostamos mais do altar na igreja bíblica, na igreja batista, porque um altar, uma coisa, tem sentimentos de igreja católica. Mas eu acho que é bom se nós temos lembranças quando Deus faz coisas grandes dentro de nossa vida. Pode ser só uma coisa você anotar na seu livro, na sua Bíblia, ou uma coisa você faz na sua casa, mesmo jeito do Abraão aqui. Esse altar, um lugar ele coloca um sacrifício para esse jeito vem do Adão e Eva, sim, um sacrifício eles precisam fazer. Quer dizer, e Abraão tem esse mesmo jeito. Quando parece Deus faz uma coisa boa na sua vida, faz um altar, coloca muitas pedras grandes, até você pode construir um fogo e faz um sacrifício até Senhor. Não precisa fazer um sacrifício de animal para lembrar que Deus faz na nossa vida. Mas nós precisamos louvor a Deus quando Ele faz uma grande coisa dentro de nossa vida. Quando Ele responda do promessa Ele deu na nossa vida, nós podemos pausar e louvor a Deus. Isso é muito importante. Porque humanos, nós estamos criaturas que esquece todas as coisas. É muito fácil. Porque um dia por dia tem muitos eventos, muitas emoções. Até nós esquecem que encontrou um ano passado, ou 2 anos passados, ou mais. Então, esse jeito, Abraão chegou, colocou um altar, e agora ele tem um símbolo
na vista dele todos os dias do promessa de Deus. Porque ele vida ao redor desse altar, e quando ele desperta, esse altar está ali. Uma lembrança que é uma promessa de Deus cumprir na vida dele. Então, essa viagem de Abraão para responder não custa nada. Deus não cobrar nada do vida dele, só obediência. E nossa salvação também. Nós não precisamos pegar nada. Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, e dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse é o padrão de Abraão, sim? Ele respondeu em fé e ele ganhou uma promessa, Deus coloca em frente dele, e quando ele chegou, ele faz uma oferta, um sacrifício. É o mesmo jeito nossa fé. Primeiro nós colocamos fé em Jesus e nós recebemos salvação, e depois nós fomos boas obras para louvor a Deus. Não é outra maneira. Boas obras não vem primeiro e fé segundo, não. Primeiro fé e depois nós fomos boas obras para agradecer nosso Deus. Mas obediência sempre vem depois dessa fé. Na terceira coisa aqui do Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, um jeito Abraão morar. Ele chegou à terra do promessa, e versículo 8. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Versículo 10. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Abraão faz tudo certo. Ele foi um homem reto. Ele respondeu, ele chegou à terra. Essa terra, não muito tempo depois, houve fome. Ele precisa sair para Egito. Egito, quase sempre o lugar, pessoas do terra de promessa, eles podem fugir porque essa terra tem sempre tem a famine, fome. Desculpa, em inglês nós temos outra palavra para fome de terra. Essa fome de terra, sempre encontrou na terra de promessa. E eles, 2 vezes ou mais, eles fugiam
a Egito, porque Egito tem um rio e sempre tem comida lá. Mas quando Abraão chegou lá, ele não vive com fé. Ele respondeu de fé. Ele recebeu uma terra de promessa, mas depois ele esqueceu a promessa um pouquinho. E ele faz coisas na sabedoria dele. Porque ele foi no Egito e ele mentirou com a mulher dele, não só a irmã dele, e ele faz outras coisas. Mas nossa salvação está certo não por causa de obras. Abraão não perdeu a promessa porque ele não vive com fé. Não, essa promessa só tem dependência de Deus. Abraão não precisa fazer nada para ficar certo essa promessa, para deixar certo essa promessa. E nossa fé, a nossa salvação também. Nós não podemos perder nossa salvação. Mas quando nós não vivemos no jeito certo, nós precisamos arrepender. Porque Deus tem expectativa de obediência, depois nós temos salvação. Vamos lá, o último versículo aqui, Gálatas 6:1. O versículo aqui é muito pesado, mas é bom para a nossa vida. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuida-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levam os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considerar alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Deus não tem expectativa de perfeição. Só Jesus está perfeito. Então, a nossa vida espiritual começa com fé, mas Deus tem expectativa de boas obras, mas não tem expectativa de perfeição. É só se você tem pecado, preciso arrepender. E, irmãos, nós podemos apoiar e restaurar uma vida dele na posição correta. Abraão, ele não tinha igreja, ele só tinha um Ló com ele. E quando ele caiu da fé, Deus precisa levar e coloca o caminho de novo. Mas nós temos uma comunidade, nós temos irmãos. E quando nós estamos no pecado, às vezes nós fugir a irmãos da igreja, porque nós não temos sentir bem de nossa vida em frente de outras pessoas. Mas Deus não gosta de nós fugir à igreja. Não. Jesus morreu para pecado. Nós não precisamos vida com pecado mais. Só precisar faz uma ação aqui na Gálatas 6. E depois nós estamos a acolher de novo. Nós podemos andar
de boas obras de novo. Porque todas as promessas de Deus, se nós andamos nas promessas, tem frutos na fim. A fim de que as boas obras tenham promessa, tenham frutos. Nós não fomos para ganhar salvação, mas quando nós colocamos nossa fé em Deus, em Jesus, nós temos nós temos um caminho de fé com boas obras, com promessa na fim. Gênesis capítulo 12, o vida de Abraão, essa não a primeira pessoa do salvação, não, eu acho que Adão e Eva eu esqueci o nome deles. Tem outras pessoas, eles ganham salvação pela fé, mas Abraão, ele é primeiro família, onde Deus falou, faz isso e eu compromisso com sua família, e ele precisa responder. Adão e Eva tinham uma promessa se eles não fazem uma coisa. Abraão tem fé para fazer uma coisa. Essa para mim é muito interessante, porque Abraão na escritura é considerado um pai de fé. Todos vêm através de Abraão. Ele é o primeiro exemplo para nós até hoje na tempo da igreja, um bom exemplo de fé. Nossa salvação começa com fé. Se você não tem fé, se você ainda não coloca seu fé na Jesus, você não tem salvação. Mas depois, nós temos promessa e nós temos alegria para fazer coisas boas obras, para continuar e desfrutar a todas as promessas de Deus. Tá? Então, vamos orar e fechar aqui. Senhor, nosso Deus, obrigado para tuas promessas para a nossa vida. Obrigado para Abraão, o maneira ele respondeu muito rápido, sem reclamar, sem dúvida, e ele nos deu um exemplo bom para a nossa vida hoje. Senhor, obrigado para um jeito, faz tudo na nossa vida até hoje, e nós podemos pegar seus promessas para a nossa vida, e nós podemos deixar todos os pecados também. Obrigado, Senhor, para a sua igreja, e nós oramos em tu nome. Amém.